O tema do vídeo de hoje é: será que o cristão ele deve participar da vida política do seu país? Primeiro ponto que nós temos que levar em consideração: nós recebemos 3 mandatos do nosso Senhor Deus. Primeiro, mandato social, mandato espiritual e mandato cultural. E cada um desses mandatos devem ser exercidos, sim, por nós cristãos. Nós estamos inseridos no mundo, nós temos sim que ser sal e luz nesse mundo em que nós vivemos. Então nós não devemos viver numa bolha. Então, já respondendo a pergunta, sim, o cristão deve sim participar da vida política do seu país. Ele deve se interessar pelo que está acontecendo e lutar para que sejam mantidos os princípios cristãos em tudo que for possível. Aliás, tudo que for possível não, em tudo. Tudo que contrariar os princípios cristãos, ele deve se posicionar. Uma coisa que é interessante nós observarmos: nós temos exemplos na Bíblia que profetas e apóstolos se manifestaram contra a política no seu país aí, nas suas respectivas regiões, nos seus respectivos períodos. Nós temos no Velho Testamento o exemplo de Amós, que profetizou contra as autoridades na época, tanto do legislativo, executivo e judiciário, podemos classificar assim. E também nós temos o exemplo de até João Batista no Novo Testamento, que também acabou sendo morto por causa disso, porque confrontou uma autoridade política do seu tempo. Então, sim, nós devemos nos posicionar. E Paulo alerta que nós devemos orar pelas nossas autoridades, que isso é importantíssimo e isso com certeza está fazendo diferença no nosso país. Eu creio muito nisso, porque o movimento de oração pelo nosso presidente e pelo nosso governo está... Eu nunca vi tão forte esse movimento. Então, estamos orando e Deus está ouvindo nossas orações. Nosso país está melhorando, sim. Agora, um ponto importante que eu anotei aqui para falar é que a igreja também ela não pode ser partidária. Eu sou contrário à igreja adotar qualquer tipo de bandeira. Então eu sou uma igreja conservadora, eu sou uma igreja de direita, eu sou uma igreja de esquerda. Não, a igreja tem que ser apartidária. A igreja, ela, lógico, deve alertar os seus membros a respeito de determinadas ideologias nefastas que nos envolvem. Então a igreja deve pregar o evangelho e deve alertar os irmãos quanto às coisas que estão ocorrendo no mundo, que estão indo contrárias aos ensinamentos bíblicos. E tem muita gente que fica naquela dúvida a respeito das leis. Devemos cumprir as leis, tendo em vista que tem determinação para isso nas Sagradas Escrituras, ou devemos cumprir o que a Bíblia diz? E essa resposta é bem tranquila de se responder. Lembrem que o Sinédrio, no Novo Testamento, ele quis impedir que os apóstolos pregassem a Jesus. Então, o que o apóstolo disse? Falou: cumpre a mim, cumprir a vontade de Deus antes da vontade de vocês. Ou seja, as leis que vão contrárias à Bíblia não devem ser cumpridas, vamos dizer assim. Se aparece uma lei hoje aqui no país proibindo de se pregar o evangelho, nós vamos continuar pregando o evangelho. Isso acontecia na época da Alemanha Ocidental e Oriental. Ele traficava Bíblias da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental. Lembrem que a Alemanha Oriental era controlada pelos comunistas e era proibido a entrada de Bíblia naquele local. E ele, contra essa proibição, enchia o seu veículo de Bíblia e ia lá entregar para os irmãos da Alemanha Oriental. Então, sim, as leis contrárias à Bíblia não devem ser cumpridas. É isso que eu tinha para falar hoje. Forte abraço, bom dia a todos.